O ex-atacante Djibril Cissé deu entrevista ao jornal L'Équipe e nela revelou que tem muita mágoa com a seleção argentina por conta da Copa de 2022. Se liga no que ele falou com um pouquinho de raiva. Depois de ver as imagens da final de 2022 novamente fiquei furioso, sinto muito ódio deles. Claramente hoje eles são nosso principal inimigo. Quero ganhar a terceira estrela na última partida de Messi em Copas do Mundo. Temos 2 ou 3 contas a acertar com a Argentina. Cissé também aproveitou para criticar Enzo Fernandes por conta dos cânticos ofensivos contra os jogadores da seleção francesa. Eu não consigo entender como seus companheiros franceses no Chelsea o perdoaram. Pra quem não se lembra, após a conquista do título de 2022, o argentino abriu uma live no Instagram e no vídeo é possível ver os jogadores cantando. Jogam pela França, mas vêm de Angola. Seu pai é cambojano, mas seu passaporte é francês. Meus amigos, o Djibril Cissé está com muito ódio da seleção argentina. Inclusive, por conta dessa declaração, deu pra ver que ele quer ver a seleção francesa enfrentando a Argentina mais uma vez na final da Copa do ano que vem. Só que dessa vez, obviamente ele quer ver a seleção francesa vencendo na que seria a última partida de Messi em Copas do Mundo. Na tua opinião, quais são as seleções favoritas a levar o título da Copa do ano que vem? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muita coisa interessante. Bora falar sobre Flamengo, que ainda tá vendo quem vai ser o técnico, para a próxima temporada. Vou te falar também sobre Memphis Depay, que interessa ao time do Liverpool. Manchester United conseguiu vencer o Newcastle. Bora conversar sobre Vinícius Júnior, Vitinha e muito mais. Esse vídeo tá bom pra caraca, então você já sabe, Sem mais enrolações, solta a intro! O Flamengo ainda não conseguiu bater o martelo com Filipe Luís, e enquanto isso já começou a olhar para outras opções no mercado. Segundo o jornalista Diogo Dantas, o técnico fez uma pedida alta, cerca de 2,5 milhões de reais, livres de impostos por mês, valor que não inclui só o salário dele, mas também engloba toda a comissão técnica. Só para você ter uma ideia, Filipe Luís recebia por mês 300 mil reais lá no Flamengo até dezembro. E não para por aí, além desse montante, ainda entraria na conta uma comissão de 10% para o empresário Jorge Mendes, que agencia a carreira de Filipe Luís. O Flamengo até tenta se aproximar desses valores, mas o presidente BAP já deixou claro que pode desistir do negócio caso não haja acordo. O jornalista Vene Casagrande informou que a prioridade do clube ainda é manter Filipe Luís, porém também revelou que o Flamengo já trabalha com um plano B e o nome da vez é Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo e que atualmente treina o Al Rayyan do Catar. Ele é muito bem avaliado internamente, mas a negociação não seria simples, já que para tirá-lo do clube Qatari, o Flamengo teria que desembolsar cerca de 6 milhões de euros, algo em torno de 39 milhões de reais. Meus amigos, então só para deixar claro, o plano A é manter o Filipe Luís, mas o BAP já falou que se continuar difícil, esse acordo, ele vai partir para plano B. E eu quero saber de você, torcedor flamenguista, acredita aí que o Arthur Jorge seria um bom nome, custando quase 40 milhões de reais? Ou você ainda confia no acerto com o Filipe Luís? Comenta aí, tá bom? O volante Gerson não conseguiu se firmar no Zenit e já trabalha nos bastidores para voltar ao futebol brasileiro nessa janela de janeiro. O jogador inclusive já foi oferecido a clubes como Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Segundo o portal GE, o Zenit pede cerca de 25 milhões de euros para liberar o atleta, um valor que esfriou o interesse da maioria dos clubes, que consideraram a pedida muito alta. Mesmo assim, o Cruzeiro ainda segue avaliando a possibilidade de bancar essa quantia. Isso é porque o técnico Tite teria pedido a contratação de Gerson, lembrando que os dois já trabalharam juntos no Flamengo e também na seleção brasileira, e a confiança do técnico pesa bastante. Apesar disso, é importante destacar que até o momento nenhuma proposta oficial foi apresentada pelo Cruzeiro. Gerson não esconde a insatisfação com o futebol russo e vê o retorno ao Brasil como prioridade para janeiro, principalmente por conta de um motivo, e ele é disputar a Copa de 2026.
Permanecer na Rússia pode dificultar uma convocação e, inclusive, ele já pensa no próximo teste da seleção, que é na data FIFA de março, sob o comando de Carlo Ancelotti. Hoje, mais um time entrou na briga pelo Gerson, pois, segundo o portal All Sport, o Corinthians também quer a contratação do volante. Lembrando que o clube está muito perto de anunciar Bruno Spindel como novo diretor de futebol, e foi justamente ele que participou das duas contratações de Gerson pelo Flamengo. A boa relação entre as partes pode ser um trunfo bem importante. O Corinthians já fez uma sondagem para ver os valores desejados pelo Gerson e também pelo Zenit. A novela está só começando e vamos ver aonde é que o Gerson vai parar no final. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Se você tá aqui é porque você ama futebol e eu vou te contar agora aonde é que eu faço as minhas apostas esportivas, que é lá na Blaze, plataforma somente para maiores de 18 anos e aonde você sempre tem que jogar com muita responsabilidade. Aliás, se você for menor de idade, pula essa parte do vídeo, tá bom? Lá na Blaze tem odds ao vivo o tempo inteiro e também a navegação é muito fácil e prática. Lá são vários campeonatos, tem Brasileirão Série A, Série B, Premier League, Liga Italiana e vários outros esportes. Como o futebol aqui no Brasil está de férias, né, por uns dias, eu tô de olho na Premier League. Vocês sabem aí que o Tottenham tá uma nhaca e por isso que eu vou entrar aqui, ó, no empate devolve aposta em relação ao Brentford vencendo o Tottenham. Ou seja, se o Brentford perder ou empatar, eu não perco a minha grana, tá bom? Mas aí se o Brentford vencer, a nossa aposta está garantida. E vou fazer uma combinada aqui com o City vencendo também. Pronto, a minha aposta está feita. Clica no link do primeiro comentário fixado e vai lá conhecer a Blaze para você poder fazer as suas apostas nos seus jogos favoritos. Ontem o Manchester United venceu por 1 a 0 o Newcastle pela 18ª rodada da Premier League e o único gol foi marcado por Patrick Dorgu. Com o resultado, o United subiu na tabela de classificação e ocupa a 5ª colocação com 29 pontos. A mesma pontuação do Chelsea, que é o 4º colocado e ainda vai jogar na rodada. Já o Newcastle segue na 11ª colocação com 23. Pela Copa Africana de Nações, Egito venceu por 1 a 0 a África do Sul e Mohamed Salah foi o autor do único gol. Marrocos ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Mali. Pelo Campeonato Saudita, o Al Hilal venceu por 3 a 2 o Al Khalij, com gols de Cano, Milinkovic-Savic e Malcom. Memphis Depay foi um dos grandes destaques do Corinthians na temporada de 2025. O atacante marcou gols importantes, inclusive um na final da Copa do Brasil. E com esse desempenho, ele acabou entrando no radar de um gigante da Premier League, que é o Liverpool. O interesse surgiu após os ingleses serem pegos de surpresa com a grave lesão de Alexander Isak, que deve ficar fora por um longo período. Diante disso, os Reds já se movimentam no mercado em busca de uma peça de reposição já na janela de janeiro, e de preferência um jogador que não custe uma fortuna. Nesse cenário, o nome do Depay aparece com muita força. O atacante tem uma multa rescisória de 10 milhões de euros para clubes do exterior, valor considerado baixo para os padrões europeus. E tem mais, caso a transferência aconteça, o próprio Depay fica com 50% desse montante. As informações são do portal Indicaila, que ainda destacou que o Liverpool estaria disposto a pagar um salário parecido com o que o holandês recebe atualmente no futebol brasileiro. Mesmo assim, Depay não é o único nome da lista. Outros atacantes avaliados também para substituir Isak são Alexander Sorloth do Atlético de Madrid e o brasileiro Igor Thiago, que joga pelo Brentford. Meus amigos, só para explicar um pouquinho melhor, tá? Caso Depay se transferisse para algum outro clube aqui do Brasil, ele não teria direito a esse 50%. Porém, se ele conseguir a transferência para um clube europeu, ele tem direito a esse 50% dos 10 milhões da multa rescisória, ou seja, ele levaria uma boa graninha caso consiga essa mudança para o Liverpool. Na sua opinião, qual dos três seria melhor para chegar para o lugar do Alexander Isak, que vai ficar parado aí por uns meses? O Depay, o Sorloth ou então o Igor Thiago? Comenta
O Real Madrid segue tentando acertar a renovação de contrato com Vinícius Júnior, mas as negociações não são simples e vem encontrando obstáculos. Diante desse cenário, o clube já começa a pensar num plano B caso o brasileiro acabe deixando o time. De acordo com a rádio Cadena Ser, se Vini não renovar, os merengues pretendem usar o dinheiro de uma possível venda para reforçar o meio-campo com um nome de peso. O escolhido seria Vitinha, que é um dos principais destaques do Paris Saint-Germain. O português renovou o contrato com o clube francês até 2029, mas segundo o portal Defensa Central, existe uma cláusula rescisória de 90 milhões de euros. E o grande detalhe é que o Real Madrid estaria disposto a pagar esse valor. Todo mundo sabe que a relação entre Real e Paris Saint-Germain não é nada amigável, especialmente depois da saída de Mbappé a custo zero, que gerou uma enorme revolta em Paris. Justamente por conta disso, a existência de uma multa rescisória seria o cenário perfeito para os espanhóis, já que não haveria necessidade de negociar diretamente com o PSG. Vale a pena lembrar que esse plano não é para agora, em janeiro, e a ideia seria apenas para a janela de fim da temporada. E é claro que tudo também depende do futuro de Vinícius Júnior. E aí, meus amigos, o que vocês pensam a respeito disso? Valeria a pena o Real Madrid vender o Vini Júnior ao fim da temporada e usar essa grana para contratar o Vitinha? Ou não é melhor manter o Vini Júnior renovando o seu vínculo? Comenta aí a tua opinião, tá bom? E só para completar sobre o Real, nos últimos dias vazou a nova camisa titular do clube para a próxima temporada. É esse manto aí que eu estou mostrando na tela para vocês. E agora eu quero saber a tua opinião. O que você achou dessa camisa? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo deste sabadão. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Yeah.